Ontem nós vimos eleições na França e também recentemente tivemos eleições no Reino Unido, as duas com grandes implicações. Na verdade não, porque a da França é totalmente irrelevante, mas a do Reino Unido com grandes implicações pra gente aprender coisas aqui sobre liberdade e para o mundo. E também tem uma grande notícia essa semana que não foi noticiada, mas precisa ser lembrada. Vamos lá. E a notícia não é, mas você deveria saber, vai ter o lançamento da minha pré-campanha para vereador aqui em São Paulo, agora julho, dia 20, em São Paulo. Obviamente, detalhes de horário, endereço e tudo mais vão estar na descrição do vídeo. Mas vamos conversar de França, a grande irrelevância que tem um monte de gente lamentando uma coisa que já estava perdida. O Reino Unido, que tem implicações muito maiores, teve um partido lá com uma pauta super liberal que conseguiu 14% dos votos, eu aposto que nenhum de vocês sabia disso, e a grande notícia também pra gente entender. E o contexto desses três é a gente entender, assim, o futuro de liberdade. Porque isso que é o que importa no médio e longo prazo, certo? Você pode ter eleições aqui ou ali, tem resultados, mas o quanto isso é sustentável? O quanto isso reflete as ideias das pessoas? O quanto isso reflete uma mudança cultural, qual é a tendência que está sendo manifestada aqui. E é por isso que eu falo que discutir as eleições da França é absolutamente irrelevante. Eu ainda vou fazer isso aqui porque eu sou meio que obrigado porque vários de vocês não entendem o que eu quero dizer com isso, mas o ponto é, a França não foi perdida para a extrema esquerda agora nessas eleições. Eles ganharam a eleição? Sim. A bancada da extrema esquerda tem a maior parte do parlamento. Eles vão poder ter uma aliança entre a esquerda e indicar um primeiro-ministro. Pode ter uma aliança da direita, né, do partido da Le Pen e de outros de direita ali para derrubar o cara, então talvez não seja alguém tão extremo. Mas sim vai ser um primeiro-ministro de esquerda, a extrema esquerda venceu. Teve um grande combinado lá para fazer a Le Pen perder. Funcionou, e isso significa que a França agora vai ter várias políticas absolutamente imbecis. Para você entender as políticas do Mélenchon, que é o chefe desse grande bloco de extrema esquerda. Primeiro, o atestado. Se você erra isso aqui, você é uma pessoa comum, você não estuda isso, você não tá na política, você não quer discutir política nacional e tudo mais, tudo bem, é o que você errar isso. Agora, se você quiser discutir política no nível nacional e você tem essa opinião, eu desisto da possibilidade de que os seus neurônios fazem sinapse. Ok? Ele é contra a energia nuclear. A França conseguiu reduzir significativamente as suas emissões de dióxido de carbono por pessoa e ela conseguiu enriquecer ao longo das últimas décadas sem aumentar a sua emissão de dióxido de carbono justamente porque grande parte da matriz de energia deles é nuclear. E nunca deu acidente, nunca deu problema. E isso faz com que eles tenham uma matriz de energia relativamente barata comparado ao resto da Europa, e o grande contra-exemplo disso é a Alemanha. A Alemanha passou as últimas 2 décadas travando uma guerra contra a energia nuclear, hoje eles estão queimando carvão, e a energia deles é muito mais cara. E a indústria alemã está sofrendo por causa disso. Se você está discutindo política nacional e você é contra a energia nuclear, você é um absolutamente certificado internacionalmente asno. Mas é a posição dele. Fora as coisas que vocês já obviamente vão esperar, como por exemplo cancelar reformas de pensão que eles tiveram, 90% de impostos nos ricos, o que a Bélgica vai agradecer, porque vai voltar aquele fluxo migratório de ricos para a Bélgica. E isso aqui é uma imbecilidade tão grande, porque isso aqui é a definição de insanidade. A definição de insanidade é tentar as mesmas coisas esperando resultados diferentes. A França é o grande exemplo de por que o imposto nos ricos não funciona em uma política imbecil. Toda vez que alguém aqui na esquerda vem defender isso, você usa o exemplo da França, em que o François Hollande, um socialista, botou imposto nos ricos, deu errado, eles perderam uma quantidade fantástica de rico, e o próprio Partido Socialista falou, deu errado, cancelou. Esse intergaláctico estúpido tá propondo fazer a mesma coisa. Não tem. Fora coisas de transição verde, e fora o fato de que ele é um antissemita e ele é pró-Rússia, tipo, ele apoiou a anexação da Crimeia pela Rússia, tipo. E ele nega, não. Só porque eu culpei a Ucrânia e a OTAN pela invasão da Ucrânia, e só porque eu fui a favor da Crimeia, da anexação da Crimeia, não quer dizer que eu sou a favor do Putin, porque quando ele invadiu, eu condenei. Essa é a posição totalmente desonesta desse maluco. Mas não importa. O fato é, a França estava perdida há muito tempo atrás. Esse Mélenchon, ele não é uma figura estrela, ele não é um cara que veio e colocou coisas novas. 1/3 da população francesa acredita nessa imbecilidade aqui. E o resto é tudo estatista também. Não existe liberalismo na França. Não existe libertarianismo na França. Não existe pensamento de livre mercado na França. A França é o país com maior taxação
em termos de porcentagem per capita. Eles cobram 40... Nossa, eu expliquei isso muito mal. 46% do PIB vai para imposto. Assim, no Brasil a gente perde mais ou menos 1/3 pro governo. Na França, de cada R$ 2 produzidos, o Estado rouba para fazer alguma coisa imbecil com ele. E a população da França concordou que precisa de mais. E isso não é só a opinião da extrema esquerda. Basicamente todos os partidos defendem uma posição assim. Não existe partido, não existe movimento político defendendo uma redução do Estado. Então, se a França não tivesse caído para esse asno, ia cair para outro. Essa é uma população que decidiu destruir o seu próprio país. Essa é uma população que viu o Estado falhar, tá tentando várias coisas diferentes, tudo tá piorando e eles estão insistindo em mais Estado. E diferente da Argentina, onde teve o Milei para explicar para as pessoas por que isso estava dando errado e tem um crescente número de pessoas ouvindo, que é o que eu tava falando no começo sobre tendências, não existe essa pessoa na França e se ela existisse, ela seria queimada numa praça. A França não foi perdida nessa eleição. A França está perdida há muito tempo e discutir ela é irrelevante. Esse país está perdido. Acabou. Ah, mas trapacearam lá com a Frente Nacional da Le Pen porque... o que aconteceu? Você vai ouvir esse choro. A eleição na França é distrital e ela tem um segundo turno onde tem mais do que 2 candidatos. Você fala, caramba, que coisa retardada. A política francesa inteira é retardada. Ok? Pelo menos eles são coerentes. Tudo é imbecil, não são pontos isolados de imbecilidade. É um caldeirão gigantesco de derp mexido por comunistas na esperança de que isso produza riqueza, e quando isso produz desastres gigantescos, eles vão lá e colocam mais Karl Marx dentro e falam, sabe o que a gente pode fazer? Vamos não punir as pessoas por crimes se elas forem imigrantes e deixar isso, certamente isso vai ajudar. Do que eu tava falando? Você tem a eleição distrital e teve vários distritos onde foi alguém do partido da Le Pen, alguém do partido do centro e alguém do partido de extrema esquerda. E o que teve foi um combinado entre os outros dois de quem tiver na frente fica, quem tiver atrás sai. E assim, a Frente Nacional perdeu uma porrada de eleições e saiu em terceiro lugar. A Le Pen se ferrou completamente nas eleições porque teve um acordo de todo mundo pra rejeitar ela. Ah, mas rejeitaram a Le Pen, então a direita perdeu. A Le Pen é um Ciro Gomes anti-imigração. A política econômica inteira dela é o Ciro Gomes. Ela só é anti-imigração e amiga da Rússia. E pró-aborto. Isso é a direita francesa. É tipo... sim, deram uma zoada no jogo, teve uma combinada lá e tudo mais. O problema é um jogo idiota. Jogos idiotas, ganhem prêmios idiotas, exploda-se a França. O que importa aqui é o Reino Unido. A grande eleição que tem uma grande coisa pra gente olhar e falar, opa, é o Reino Unido. Aí você fala, mas Rafael, mas no Reino Unido foi uma lavada histórica do Partido Socialista. Bom, sim. O Partido Trabalhista, o Labour, que é o Partido Socialista deles, teve a maior vitória, maior margem, nos quase últimos 200 anos. Aí você fala, mas... Rafael, você quer me dizer que o país que teve a maior lavada de esquerda nos últimos 200 anos, na verdade, tem uma boa notícia pra gente? Sim. E por que isso aconteceu? Porque a eleição lá é distrital, só que não tem o segundo turno. Então o primeiro que ganhou é o primeiro que ganhou. Não importa se ele tem 50%, tanto faz. E, na maior parte dos distritos, ganhou o Partido Socialista em primeiro lugar, porque o voto da direita foi dividido entre 2 partidos. O Partido Conservador e o Reform UK. O Reform UK, ou RUK, ou RUK, ou o que você quiser. Agora eu acabei de pensar no The Rook do Levi Rosman. Enfim. Quem sabe sabe. O Reform UK é o antigo UKIP, UK Independence Party, do Nigel Farage, que causou o Brexit. Ele saiu da política depois do Brexit, e o que aconteceu no Brexit foi que ninguém queria. O Partido Conservador não queria fazer, o Partido Trabalhista não queria fazer, mas passou. Por isso que os partidos ficaram enrolando. E ele foi feito por gente que não queria fazer ele. Uma vez eu conversei com o Dan Hannan, na época ele era parlamentar, na época do Brexit, mas hoje ele tá na Casa dos Lordes, é do Partido Conservador, mas era um cara a favor do Brexit. Ele falou, Brexit foi feito inteiro por pessoas que não queriam fazer, e não só elas não queriam fazer, elas eram contra o Brexit, porque elas eram obrigadas, elas fizeram o Brexit mais mal feito possível, pra tudo dar errado o máximo possível, pra eles falarem, tá vendo, deu errado, então a gente precisa voltar. Completa traição dos eleitores. E o Partido Conservador, então, continuou fazendo estatice. Se o Reino Unido tá um desastre agora, é por culpa dos conservadores. Eles estão no poder há muito tempo. Foram eles que causaram essa desgraça. Então, porque você olha e fala, não, mas isso aqui tá uma porcaria, então a esquerda tá no poder. Não, os conservadores estão no poder.
E eles fizeram essa absoluta desgraça, traíram o Brexit, e agora o Reino Unido tá de lado porque eles não conseguem fazer nada. Então o Nigel Farage olhou pra esse desastre e falou, quer saber? Tá bom, eu vou voltar. Eu volto. E eu vou fazer o que eu ameacei, porque o Farage, ele ameaçou lá atrás, 2015, 16, durante uma eleição, ele falou, olha, ou o Partido Conservador nos dá um referendo sobre o Brexit, onde a gente vai poder votar, ou eu com o UKIP vou colocar candidatos em todos os distritos e eu vou dividir o voto da direita com vocês conservadores e vocês vão tomar pau em todos os distritos e a esquerda vai ganhar. Tá bom? Os conservadores deram um referendo, o referendo passou, o Brexit foi aprovado, o Brexit não foi executado pelos conservadores, e o Nigel Farage falou, bom, existe uma lei importante no universo. Entre as coisas que ligam as galáxias, entre as coisas que talvez sejam a explicação de o que é a matéria negra e da energia negra, das coisas que são fundamentais para a coalizão universal dos elementos e das pessoas na direção do progresso, vagabundo tem que se fuder. É simples. Porque a partir do momento em que você não coloca essa regra, a esbórnia se instala. E o Farage voltou com a fúria de 10 mil sóis e falou, agora vagabundo vai se fuder. Eu vou fazer o Reform UK Party e eu vou colocar gente nos meus distritos e dividir o voto de direita e vocês vão tomar pau. E a esquerda vai ganhar. E eu vou fazer isso com um partido propondo uma plataforma largamente liberal. E eu vou tentar virar o voto em cima de vocês na próxima eleição. Porque sabe o que vai acontecer no Reino Unido agora? O que vai acontecer? É um desastre estatista, como quase todo país da Europa. Os conservadores estavam cagando tudo. O Labour, o partido de esquerda, vai entrar e vai cagar tudo ainda mais. Eles tiveram 14% dos votos. E eles vão ter mais todos os próximos anos pra ficar batendo na esquerda e crescer em cima disso, enquanto os conservadores vão ficar sendo um bando de pau mole lá. Porque isso que eles são? Eles são o PSDB de lá. Eu não acho que é um partido de direita, é o PSDB de lá. Então, ele tem 14% agora e ele tem tudo pra virar isso, e na próxima eleição ser, talvez, primeiro-ministro, talvez tenha um grande poder. Não sei. É muito longe pra dizer. Mas essa é a jogada aqui. E os conservadores britânicos, 153% mereceram isso. Que eles não fizeram nada de direito ou de livre mercado, eles só ficaram fazendo estatice. Ah, mas o que é o UKIP? Eu vou ler pra vocês a plataforma dele, porque eles geralmente são colocados como partido de extrema-direita racista. Que já é o suficiente pra você olhar e falar, primeiro eu sei que não é isso, segundo eu sei que tem alguma coisa interessante aqui. Às vezes não tem, tipo o AfD ou o partido do Le Pen. Tá, mas existe um potencial. Eles são a favor de imigração não essencial. Então, acabou com portas abertas do pessoal ficar dependendo de benefício aqui. Então, o que é imigração não essencial? Você tem um emprego aqui? Você vai ser produtivo? Você vai vir agregar? Sim, entra. Você vai vir para pegar benefício? Afuera. Não é difícil. Ah, eles estão querendo colocar também uma restrição. Se você é um imigrante, você não pode chegar e usar o SUS deles na hora. Você tem que ficar aqui 5 anos, pagando as coisas e tudo mais. Por quê? Porque tem muito turismo de saúde. As pessoas vão pro Reino Unido, o sistema de saúde deles vão embora. Acontece muito. Coisas extras que eu coloquei, porque assim, são a última página, mas só pra vocês terem uma noção. Rejeitar a VEF, World Economic Forum, proibir CBDC, Central Bank Digital Currencies, fim de cotas, colocar uma lei de liberdade de expressão e acabar com o imposto da BBC. A BBC é uma empresa estatal lá, que tem um imposto pra pagar. Ele falava, vamos acabar com esse negócio aqui porque o negócio tá ideologicamente contaminado. PPP, ou seja, parceria com o setor privado para tirar a fila do SUS deles, que é o NHS, que a esquerda tá chamando de privatização. Acabar com o net zero, sabe toda essa coisa eco-chata, maluca de ecossocialismo? Acabar com isso. Não, tirar, chega. Então, isso aqui reduz 30 bi de libras. Pra vocês terem uma noção, aliás, eles querem cortar 150 bilhões de libras em gastos, isso é 12% do orçamento federal, e eles querem reduzir impostos em 90 bilhões de libras, ou seja, 8% da arrecadação atual. Voltando pro net zero, só cortar isso vai cortar 30 bi em gastos do setor privado por ano. Então isso não entra em corte de gastos, isso entra em menos custos para o setor privado para continuar crescendo e exploração de mais petróleo e gás, cortar esses impostos de carbono em conta de luz e tudo mais, facilitação de implementação de energia nuclear, ele pensa, cortar 10 bi de subsídios para catar vento painel solar, gastos e tributário, isentar mais 7 milhões de pessoas de pagar imposto de renda ao subir o teto o chão, né, para pagar imposto, abaixar o imposto corporativo de 25% para 20% e daqui 3 anos abaixar para 15%, que tornaria a Inglaterra o país mais competitivo da Europa provavelmente, e seria um gigantesco
buraco negro de empresas da Europa que ia falir um monte de países, tipo a França, que merecem, enquanto elas iriam pra Inglaterra serem muito mais produtivas, tipo o que a Irlanda fez agora, só que num país uma ordem de magnitude maior. Cortar o gasto de todos os departamentos públicos em 5%, cortar a ajuda estrangeira, foreign aid, em 50%, abolir o imposto em compras de imóveis abaixo de 750 mil libras, zerar o imposto em pequenos negócios abaixo de 100 mil libras de faturamento anual, abolir o imposto de herança em patrimônio de 3 milhões de libras, zero VAT, que é o imposto de valor agregado até faturamento de 150 mil libras. Isso é a lógica essa do zero VAT, assim. Declarar o VAT é um puta porre. E se você. E é imposto de valor agregado. Se você é um pequeno comércio, ou pequeno alguma coisa muito pequenininha, o seu valor agregado é tão pequeno que o custo para você declarar, mais o custo do governo de receber e de fazer toda a conferência e de auditar todo mundo e ver se não sei o que, é tão que não vale a pena. Então você fala, você não paga. Depois de um certo ponto vale a pena a gente cobrar. Então, zero imposto VAT até 150 mil de faturamento para pequenos negócios, revogar-se a simplificação da burocracia estatal e reduzir o código tributário deles de 21 mil páginas para 500. Esses caras tiveram 14% do voto do Reino Unido e ninguém falou para vocês sobre isso. Tolerância zero ao crime, claro. Educação para com vitimismo. Então, assim, a Inglaterra cometeu erros? Sim, a gente pode continuar ensinando isso. Mas vamos ensinar que outros países também cometeram erros e acabar com o coitadismo. E vamos ensinar na escola também que a Inglaterra ajudou muito a civilização. Porque isso não é ensinado hoje. Tipo, a Inglaterra foi um bando de filha puta que saiu escravizando e imperializando gente pra todo lado, e é isso. Então você ensina as pessoas a odiarem a sua história. A Inglaterra fez cagada? Fez. 100%. Agora vamos falar as coisas boas também. Fazer você não sentir vergonha de ser daqui. Que tal? Emprego. Redução de impostos para empresas contratarem aprendizes, então até 30 e pouquinhos anos, se a pessoa não tem skills, não tem uma habilidade, né, tá aprendendo ainda, empresas pagam menos impostos para contratar eles, porque você tá treinando o cara. E para benefícios sociais, você tem uma regra de 2 strikes, que é, você tá recebendo benefícios sociais, beleza, o governo vai fazer parcerias com empregadores e tentar te oferecer empregos para você sair disso ou para você ter uma rota de saída. Você tem 2 tentativas. Então a gente vai te dar várias ofertas. Se você recusar 2 ofertas, você tá fora. A gente tá encontrando trabalhos pra você, a gente tá encontrando coisas que você pode fazer, tá aqui uma vaga, você não quer, tá bom, você tem outra que você pode tentar. Você não quer essa segunda? Tá bom, então fora, vagabundo. Tá certo pra caramba isso aqui. E quando eu colaborei pra fazer o Caderno de Políticas Públicas do Novo, eu coloquei esse tipo de ideia aqui de programas sociais tem que ter uma rota de saída, não pode ser só pagar dinheiro pras pessoas, tem que ser como é que você vai sair daqui. Como é que você vai melhorar de vida. 14% do voto. No Reino Unido. Ok? Que mais? A União Europeia abolir as regulações da União Europeia, porque sim, elas ainda estão em efeito no Reino Unido. Isso é o quanto o Brexit foi mal feito no Reino Unido. Os caras falaram, tá bom, a gente baixa a bandeirinha lá e não tira nenhuma das regulações da União Europeia. O ponto inteiro era tirar isso. Housing. Housing é alojamento, casas, construção. É um problema gigantesco na Europa, porque eles são muito chatos em termos de deixar construir, então faltam moradias. E a proposta dele é facilitar. Deixa construir, deixa alugar, deixa investir. Vamos fazer programas de moradia social que vão ser feitos priorizando locais e não imigrantes. Infraestrutura. Eles têm um trem-bala deles que não tá dando certo há muito tempo. Eles falam, cara, vamos parar de fazer esse negócio, vamos economizar 25 milhões de libras só nisso aqui. Ok? Tem uma idiotice aqui. Eles não são um partido perfeito. Tem uma idiotice aqui que é, eles são contra privatização e controle estrangeiro de utilities. Então, energia, água, essas coisas assim, infraestrutura. Eles acham que tem que ser fundos ingleses que têm controle. Isso aqui é só idiota. Isso tá bom. Outra coisa que eles também têm idiota é incentivos ao pequeno agro. Então, assim, tem que ser do tamanho que é. Se o grande agro que funciona é o que é economicamente viável e tudo mais, tem que ser isso. Então a gente vai dar subsídios e incentivos para pequeno. Por quê? Mas tem cortar subsídios verdes e facilitar a venda direta, porque hoje no Reino Unido e na Europa isso é muito burocratizado. Para uma fazenda vender direto para você, tem um monte de intermediário, eles querem simplificar todo esse processo. Esse partido teve 14% do voto. O Farage estava 100% certo em quebrar o voto da direita com os conservadores. Eles merecem se fuder mesmo, sim, acabou. E ele ainda tem a possibilidade de crescer muito isso. Você tem tudo isso sendo defendido na Inglaterra e crescendo pra caramba. 1 em cada 6 votos na Inglaterra, um pouquinho menos que isso, foi pra ele. Isso aqui é o que me dá esperança. Vocês entendem por que eu tô fazendo esse contraste dos dois pontos? E eu não tô mais com tanto medo de fazer vídeos longos, porque se a gente não vai fazer um short, vamos falar mesmo, vamos conversar mesmo. Vocês precisam de alguma coisa pra lavar louça, eu sei que vocês estão sentindo falta. Se bem que eu provavelmente já fui substituído no companheirismo da lavar louça a essa altura, mas enfim. Dane-se literalmente tudo que a França tá achando ou fazendo ou elegendo agora. Não tem chance, não tem ninguém, não tem nada assim. E não vai ter.
A população não quer isso. Não tem. Não tem. Agora o Reino Unido, a esquerda ganhou de lavada, tá? Porém, a gente tem uma semente germinando de uma coisa muito fantástica que pode acontecer daqui a alguns anos. Ah, mas Rafael, eu não acho que vai dar em nada, isso aqui é perdição e tudo mais. Cara, você é o mesmo cara. Desculpa que eu tô poucas ideias nisso. Mas você é o mesmo cara que 4, 5 anos atrás ia falar que o Javier Milei não ia ter dado em nada. 4, 5 anos atrás eu tava falando do Javier Milei. E a maior parte dos comentários que eu ouvia era: ah, isso aí nunca vai dar em nada. Nunca vai dar. Pode ser que dê errado. Mas agora tá lá o homem, fala dele. Presta atenção no Reform UK. Pode dar uns negócios interessantes. O que me leva à última notícia, que é grande notícia. Que não vai ser noticiada. Hoje, segunda-feira, entrou em efeito na Argentina a lei de bases. Aquela grande reforma do Milei, claro, ela foi reduzida para ser aprovada, depois tem outros pedaços que vão ser aprovados de outras formas, mas a lei de bases entrou em efeito hoje. O Stutzenegger, que vai ser o ministro do Afuera, do Corta Geral, eu não lembro como é que é o nome do ministério, mas é Corte de Gastos, Estado, Reforma, lá, é o Afuera, é o cara da motosserra. Começou agora, e agora vai começar um verdadeiro desmonte do Estado argentino. Agora vai começar demissões mesmo, faca mesmo, reduções gigantescas de Estado, desburocratizações gigantescas, e agora o negócio começa a voltar mesmo. Porque assim, a gente já sabe que o fundo foi colocado em algum ponto ali entre março e abril. Foi o fundo da Argentina. Agora você já tem inflação zerando, você já tem superávites, você já tem retorno de emprego em vários setores, construção ainda está demorando um pouquinho mais, mas isso é coisa técnica, investimentos sendo anunciados, e agora começa a grande virada de liberdade. Então sim, a França foi pro saco, a França já estava no saco, exploda-se a França inteira. E eu nasci na França, por isso que meu nome é esquisito com PH e Tremanoi. Exploda-se aquele país inteiro. O Reino Unido tem um certo potencial. Agora a França vai assumir o lugar que antes era da Argentina, o bêbado da vila. O bêbado da vila ele tem aquela função social de ser alguém que deu errado, alguém que claramente fez todas as escolhas estúpidas. E ele tem a função de todo mundo na vila poder olhar pra ele e pensar: eu poderia ser ele. Se eu errar umas 2 ou 3 coisas na minha vida, eu posso virar o bêbado da vila. Então ele é o cara que você leva os teus filhos, é o cara que você de vez em quando olha pra refletir e pensar assim: eu acho que eu preciso me aprumar, cara. Eu acho que eu preciso melhorar o negócio aqui, porque senão eu vou virar isso aqui. A Argentina cumpre essa função, mas a Argentina foi de Milei. E agora ela é o renascimento, que está sendo a inspiração para vários crescimentos de direita pelo mundo. Alguns lugares não vão ouvir, a França não vai ouvir. Ninguém esperava que eles ouvissem. Se você está lá, vai embora. Não tem o que fazer. Inclusive, seja como todas as pessoas racionais, produtivas e ricas da França. Vai embora. Talvez o Reino Unido ouça isso. Talvez o Reino Unido veja todos os resultados que o Milei vai botar nos próximos anos, e daqui a alguns anos olhe para o Reform UK e fale: tá bom que a gente bateu eles nas Falklands, mas eles tinham um ponto. Vamos fazer isso aqui. E essas tendências de longo prazo que eu olho. Isso aqui que a gente tá fazendo, cara, não é pra gente. É pros nossos filhos. É pra um grande futuro que vai vir daqui 20, 30, 40 anos. Essas mudanças culturais, essas mudanças ideológicas, essas mudanças que vão depois se traduzir no institucional e no legal e nas eleições, são muito longas. Então eu não me abalo com essa ou aquela eleição. Eu olho as tendências. Eu não esperava nada da França. Eu olho pro Reino Unido com isso aqui e penso: acho que eu vou começar a tomar chá. E na Argentina, é só festa por enquanto. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Aliás, tchau, tchau não. Eu devia ter feito uma puta ligação de como... Né, agora eu vou ser pré-candidato, e um monte de gente pode falar: mas Rafa, você vai ser pré-candidato vereador, porque tem um negócio super pequeno e tal, né, isso aí não vai dar nada e tudo mais. Não, então gente, assim como o Milei, assim como várias coisas, que eu podia ter feito essa ligação, né, no meio do vídeo, mas não fiz. E agora eu tenho que encerrar o vídeo e ir pra fazer a mobilização do PL 2338 pra amanhã, porque vão tentar censurar redes sociais, então vou conseguir refazer o vídeo aqui pra fazer uma versão melhor. Mas fica a ideia aí, você pode imaginar que eu fiz isso.